Eu vou falar um pouquinho agora sobre os nutrientes no solo e a forma como eles são absorvidos pela planta. Para começar, eu vou tocar num ponto que não é exatamente fisiologia, mas que é importante que a gente entenda, é que a disponibilidade dos nutrientes no solo também é um fenômeno complexo. A gente tem muitos tipos de solo, muitas condições, e tem vários fatores que vão afetar quais os nutrientes que estão disponíveis pela planta. Por exemplo, qual é a rocha que deu origem àquele solo, se é uma rocha magmática, se é sedimentar, a história disso, se é um terreno mais novo, se é mais antigo, o tipo de argila que tem lá, a quantidade de argila. E dentre todas essas características que formam o solo, né, uma delas é bem interessante que a gente conheça bem, que é o efeito do pH, ou seja, o efeito da acidez no solo na disponibilidade dos nutrientes. Porque o conhecimento disso vai dar uma ideia para a gente do próprio funcionamento das plantas, né? Então, esse 6,5 aqui marca o ponto ideal, né? E a gente tem exemplos de solo em várias condições. Por exemplo, muitos solos da Caatinga têm pH mais alto. Esse pH mais alto tem a ver com essas características edafoclimáticas da região, principalmente. Enquanto em outros lugares, como por exemplo Cerrado foi muito difícil de desbravar para a agricultura, especialmente lá nos anos 70, né? Famílias tentaram ir para lá e não conseguiram a mesma produtividade que conseguiam, por exemplo, lá naqueles terrenos metamórficos lá do Paraná, ou, enfim, terras melhores, né? Porque o pH é muito baixo. No Cerrado é bem comum a gente encontrar valores de pH abaixo de 5 até. Ocorre aqui na Caatinga também, solos ácidos. Mas é uma característica bem, bem marcante dos cerrados. E por causa disso, então, aqui a gente vê a disponibilidade de nutrientes. Ó. Esse aqui, por exemplo, reconhecem? Alumínio. Eu falei de alumínio. Alumínio não é nutriente. Na verdade, alumínio é tóxico. Ele causa deformação de raiz, causa má formação na planta, causa um monte de problemas. Só que o maior problema do alumínio, olha, veja, conforme em pH a partir de 5,5, o alumínio deixa de ser problema. Porque todos os metais, eles ficam solúveis. Olha só, ferro, cobre, manganês e zinco, metais também. Todos eles ficam solúveis em pH mais ácido. Então, esses solos ácidos são ricos em elementos metálicos, porém são pobres em outros. Cálcio e magnésio, que também são metais, né? Mas cálcio e magnésio, eles precisam de pHs mais altos. O cálcio, as espécies de cálcio solúveis e de magnésio aparecem principalmente em pHs acima de 6, 6,5 e normalmente, assim, de forma geral, quanto mais aumenta o pH, tem um aumento também de cálcio e magnésio. Então, essa figura aqui dá uma ideia para a gente, e é muito interessante que a gente grave ela, de como esses elementos estão disponíveis no solo. Em solos ácidos, então, eu costumo ter bastante alumínio, né? E tem uma diminuição, principalmente cálcio e magnésio. Agora, tem outras coisas. A gente tem que entender que há uma interrelação importante entre os elementos. Uma delas, muito drástica e que deu um problema sério no Mato Grosso, é que descobriram que o cerrado era muito pobre de fósforo. Não tinha fósforo. E daí pensaram que a falta de produtividade ocorria por causa disso. Tá? É só que se você colocar fósforo no cerrado, esse fósforo não aparece. Pode colocar um monte de fósforo que ele não aparece. Por quê?
Porque em pH muito baixo, onde tem alumínio, e o alumínio é muito abundante nos solos, tem muito alumínio nos solos. Onde tem alumínio sobrando, ele vai se ligar com o fosfato e vai formar fosfato de alumínio que precipita. O que quer dizer precipita? Precipita quer dizer que não interage com água, tem baixa solubilidade. Então, ao se ligar alumínio e fosfato, a planta não consegue mais absorver fósforo. O fósforo não vai ficar mais disponível para a planta. Tá bem? Por isso que, enfim, quando descobriram isso, descobriram que o problema do cerrado podia ser resolvido por calagem, aplicação de calcário, a estratégia usada na agricultura do mundo inteiro para aumentar o pH do solo. E também é bem interessante, mas em pHs muito altos ocorre um outro efeito, que é a ligação de fosfato com cálcio, que também forma um precipitado insolúvel. Fosfato é meio difícil, né? Facinho ele precipita. Alumínio com cálcio. Então, existe aqui uma faixa ideal, então, de 6,5. E se eu pego solos muito altos ou muito baixos, e dependendo do tipo do solo, eu vou ter diferenças na disponibilidade dos nutrientes no solo. Tá? Então, aqui é só para dar uma pequena ideia de um dos fatores bem importantes, mas que a quantidade desses nutrientes no solo é variável. E também chama atenção para uma outra coisa. As espécies formadas, que nem eu falei aqui, fosfato de alumínio é uma espécie insolúvel. Então não dá para usar. A solubilidade dos metais, né, especialmente ferro, cobre, manganês e zinco, né, os micronutrientes metálicos, diminui conforme o pH for aumentando. Então, na nossa região aqui, que nós temos pHs altos, é comum a gente ver deficiência de ferro, por exemplo, em culturas altamente produtivas. Nós vamos encontrar deficiência de ferro. Tá? Isso tem que ser suprido para a planta. E assim por diante. Então, a forma de manejar o solo, que é para tornar ele adequado para o crescimento das plantas, vai depender de uma série de fatores do solo, entre eles o pH. Essa figura aqui dá uma ideia para a gente. Aqui o que a gente está vendo são três, na verdade a mesma planta fotografada em três épocas. Essa planta foi cultivada num ambiente, é, basicamente duas plaquinhas de vidro com um pouquinho de meio de cultura no meio, formando um sanduichinho, e a planta foi colocada ali dentro. Ela foi cultivada ali dentro, durante alguns dias. E nesse caso, eles marcaram esse material aqui dentro, esse gel onde a planta estava crescendo, eles marcaram com fósforo radioativo, P32. E depois começaram a acompanhar como que essa planta se desenvolveu nesses dias. Né? Então pegaram a plantinha, tiraram ela, colocaram ela dentro desse gel aqui que tem P32, montaram o sanduíche, duas plaquinhas de vidro, ou de outro material, afinal, e deixaram crescer. 4 dias depois, vem aqui e faz uma espécie de uma radiografia. É uma técnica que eu uso um filme fotográfico, ele vai marcar onde tem radiação. Onde tem radiação é essa parte preta. Queimou o filme. Onde não tem radiação é a parte branca. Então, depois de 4 dias, a gente vê que onde tinha raiz, onde tem a raiz, ao lado da raiz, está totalmente sem fósforo. Ele foi totalmente absorvido. Logo já 2 dias depois, vocês veem que o fósforo continua desaparecendo. Né? Toda essa região em volta da raiz ele desapareceu. Vocês vejam que coisa interessante também é que parece que tem uma divisão bem clara, mostrando que apenas aquele mais próximo da raiz é que foi absorvido. Aquele mais longe praticamente não foi mexido.
Isso acontece porque o principal aspecto envolvido aqui é a difusão. E a difusão é muito importante em pequenas distâncias, mas é mais difícil movimentar coisas mais longe. E depois de algum tempo, aqui no caso 9 dias, o que a gente pode observar é que essa planta aqui agora esgotou esse solo. Ela extraiu a maior parte dos nutrientes desse local. Então, esse experimento aqui ele fornece uma ideia interessante de como os nutrientes minerais são absorvidos em volta da raiz. Nesse caso aqui, a característica do fósforo é que tem muito importante a absorção dele por difusão. E aquele mais próximo da raiz, então, é fortemente absorvido. Mas o transporte dele de longa distância, a forma como ele caminha em longa distância, não é tão boa. Por quê? Porque em longa distância, o processo que transporta os nutrientes é através da água. E o fosfato não é muito solúvel. Então, o transporte de fosfato pela água não é tão eficiente. E por isso a gente vê essas regiões um pouquinho mais longe, já ainda cheias de fosfato, quando tem uma nítida divisão aqui dos transportes por difusão. Pois bem, se esse nutriente fosse, por exemplo, nitrogênio, que é altamente móvel aqui, fosse nitrato, nitrato fica dentro da água e é transportado quase que livremente, né? E mesmo o nitrato, ele se liga em em cátions, né? Como, por exemplo, o cálcio, e consegue ajudar a carregar o cálcio. O nitrato de cálcio é solúvel. Então, nitrato é muito transportável pela água. Se esse experimento fosse montado com nitrogênio, a gente veria um fenômeno totalmente diferente. Como ele é facilmente transportado em longa distância, essa interface aqui basicamente não ia existir. E a gente ia ver simplesmente ele desaparecendo aqui do substrato e a raiz se destacando aqui no meio. Então ficaria mais ou menos parecido com isso aqui, mas muito mais rápido e sem esses. Os pontos pretos seriam basicamente só as raízes. Então, a coloração ia diminuir quase que por igual, dada a eficiência do transporte em longa distância. Tá? Então, as formas que esse nutriente, esse íon, né? Porque vejam, quando a gente fala em sal, na verdade, o sal ocorre quando não tem água. Esses sais solúveis, os insolúveis não, mas os sais solúveis, quando estão na água, se tiver potencial hídrico suficiente na água, ela vai quebrar esse sal no meio. Melhor, vai quebrar cátion para um lado e ânion para o outro. Ela se mete no meio dessa ligação. Então, na verdade, na solução do solo eu não tenho sais, eu tenho íons, tenho cátions e eu tenho ânions. Em outros momentos eu falei para vocês em sais dissolvidos, mas isso realmente é meio impossível, porque o que acontece é que a água dissocia sais e daí ficam os cátions e ânions dissolvidos. Tá? Se a água não puder dissociar, ou seja, dissociação insolúvel, ele precipita e não pode ser transportado pela água. Então, essencialmente, é muito difícil transportar um elemento desses, porque o fluxo pela água é difícil. Tá? Então, os processos que movimentam o nutriente do solo até chegar na raiz são esses aqui. Ó. Né? Vamos supor, por exemplo, que a raiz está absorvendo um determinado nutriente, nem o fósforo que a gente viu antes. Então, a concentração de fósforo baixa, aqui e lá pelo radicular, e em algum lugar do solo é maior. Tá? Então, esse nutriente se move por difusão. Ou, se preferirem, a água entra lá dentro do nutriente e o nutriente volta. Esse é a difusão do nutriente através da água. Tá? Da maior concentração ou do maior potencial químico desse nutriente até o menor potencial químico desse nutriente.
Lembrando que o potencial químico é menor na beira da raiz, porque a raiz precisa desse nutriente, então está absorvendo. Se por acaso ela não precisar desse nutriente, então não vai criar também a diferença de potencial químico e o nutriente não vai difundir. Tá? Ou seja, depende de quanto a planta está precisando do nutriente. O segundo ponto, também muito importante, é a difusão da água. A gente já viu que a água se move pelo potencial hídrico. Né? Então, a água se move no solo de um local de maior potencial para um local de menor potencial. Tá? Nós conversamos bastante sobre isso. Só que ao fazer isso, qualquer coisa que esteja dentro dessa massa de água durante o movimento é arrastada. Esse processo se chama fluxo de massa. É como um rio. Né? Se eu jogar uma boia no rio, essa boia vai descer o rio. Da mesma forma, se tiver alguma substância dissolvida na água e a água é transportada em direção à raiz, ela vai carregar o nutriente vai chegar na raiz. Tá? E por que a água vai para a raiz? Por causa de potencial hídrico. E só vai para a raiz se a raiz for capaz de absorver essa água. Se não tiver fluxo de água através da planta, também não vai ter essa difusão dos nutrientes. Tá? Então, esses nutrientes que dependem da difusão dependem também da transpiração, dependem do fluxo d'água dentro da planta. E a gente vai ter algum probleminha apenas em locais em que a umidade relativa do ar é extremamente alta, porque daí o fluxo dentro da planta é bem limitado. E por fim, mas não menos importante, é que as raízes estão crescendo constantemente. E a gente viu aí nos vídeos anteriores esses padrões de crescimento de raiz, que também são muito interessantes. Né? A gente vê uma plantinha como essa, que é uma dicotiledônia, uma raiz pivotante que cresce para tentar alcançar água no fundo e um sistema de raízes laterais que inicialmente explora a superfície e eventualmente desce, né? Mas que o sistema radicular como um todo se espalha literalmente, né? Mantendo distância entre as raízes individuais, mas se espalha para explorar uma região do solo, em profundidade para a água e próximo da superfície para os nutrientes. E a raiz, se a planta precisar, ou seja, enquanto a planta está em crescimento ativo e vegetativo, durante a fase vegetativa, a gente vê muito crescimento radicular. Com isso, ela vai ocupando o solo e atingindo novos locais. Se essa planta tem deficiência em algum nutriente e esse solo é pobre em algum nutriente, mas uma dessas raízes alcança um pequeno ponto do solo rico em nutriente, esse local deve ter um maior crescimento e vai haver um maior estímulo para o crescimento dessa raiz. Tá? Como ela vai crescer melhor nesse local, também ela vai acabar transportando esse nutriente para o resto da planta e daí ela consegue mineirar, ela consegue fazer a captura de nutrientes em determinados locais. Então, o crescimento da raiz, obviamente, também é bastante controlado e utilizado para explorar tanto os recursos de água quanto os recursos minerais do solo. O controle, então, do crescimento da raiz é muito interessante por isso. E em determinada época do crescimento, por exemplo, quando a planta floresce, ela para de crescer raiz. E com isso, a quantidade de nutriente absorvido diminui bastante. E para até de investir na absorção de nutrientes. Cai muito a absorção de nutrientes na época do florescimento, porque a planta para de investir nisso e vai investir principalmente na produção de flor e frutos. E daí vai utilizar os nutrientes que já tem dentro da planta. É claro que se ela precisar de nutrientes para desenvolver semente, ela vai investir nisso. Tá? Essa figurinha mostra, então, a interceptação radicular, o crescimento de raiz, o fluxo de massa e a difusão. E daí a gente vê que para muitos nutrientes, um dos processos mais importantes é o fluxo de massa. Olha o caso do nitrogênio, 98,8%.
de fluxo de massa, 0 por difusão, e eventualmente a raiz esbarra em alguma coisa. Olha fósforo e potássio. A maior parte do fósforo foi difusão. É isso que explica aquela figura lá atrás que eu mostrei para vocês. Tá? Então, varia, né, de planta para planta. A interceptação é necessária, é importante. Vejam, isso aqui é um caso específico estudado por uma planta de milho, se eu não me engano. Eu não tenho mais essa referência, tem mais essa tabela. É um material de Piracicaba. Mas é interessante que vocês percebam, então, que muda de elemento para elemento. E com isso, os processos, até os que ocorrem dentro da planta, também vão afetar essa absorção. Né? Por exemplo, é interessante vocês verem que o fósforo, a absorção dele, não depende muito da transpiração. Tá? O transporte é principalmente por difusão. Então, tanto faz se a planta está transpirando ou não. Já nitrogênio, enxofre, se a planta não estiver transpirando para criar o fluxo de massa de água no solo até a raiz, aí a absorção cai muito. A gente já viu essa figura aqui algumas vezes, né? E outras parecidas, mas se refere então às vias de entrada da água. Via apoplástica e simplástica, as estrias de Caspari, endoderme, periciclo, córtex, pelo radicular, xilema, floema, tudo que a gente já viu. E acontece é que os nutrientes seguem o mesmo caminho. Então, esses íons dissolvidos na solução vão atravessar a membrana em algum lugar, vão pela parede de alguma forma, né, arrastados pela água. E é claro que isso depende também da capacidade que eles têm de se relacionar com a água. São mais solúveis, menos solúveis, pH, espécie química, tem uma complexidade aí. Normalmente, né, a maior parte dos nutrientes, com algumas exceções, vão ser transportados diretamente na própria membrana do pelo radicular. E a partir daí vão ser transportados pelo citossol até a última célula viva que ocorre antes do xilema, que possivelmente vai ser ou uma célula de floema ou a célula do periciclo. Né? E daí, a partir daí, vai ser transportado para dentro do xilema e vai subir em função do fluxo. Né? Esse nutriente, então, que está vindo do solo por difusão, fluxo de massa, ou a raiz estava crescendo e encostou nele, né? Ou chegou mais perto para ativar os outros processos. Esse nutriente está dentro do solo, a gente viu, ele chegou até a parede celular do pelo, vamos dizer assim. Bateu na parede celular. Como é que é a interação desse nutriente com a parede celular? Né? Então a gente sabe, olha, esse nutriente ele pode atravessar a parede celular, aqui representado por essas linhas rachuradas. Aqui eu tenho as células, né, com os plasmodesmos ligando elas. Né? Então a gente vê derme, endoderme, enfim, aqui é uma representação simplificada, né? Não aparece basicamente nada do córtex e tal. Parênquima do xilema seria o periciclo, pode ter outros, mas é principalmente o periciclo. E o caminho do nutriente. Então, temos essas duas vias. Na via A, ele atravessa a parede celular, né, e chega na membrana de uma célula, possivelmente a própria membrana do pelo. E aí vai ser transportado para dentro do citossol e vai ser carregado pelo próprio fluxo de massa, vai atravessar endoderme tranquilo, até chegar na última célula viva e depois ser transportado de novo para jogar dentro do xilema. E daí vai ser levado para a parte aérea, e quando chegar na parte aérea, vai ter uma espécie de um mecanismo reverso aqui, ó, em que essa água chega do xilema lá na folha, e daí também tem que atravessar uma membrana para entrar dentro do citossol. E esse processo também é dependente de proteínas transportadoras.
como existem as proteínas que transportam os nutrientes para dentro da membrana, então também eu consigo fazer aplicação de nutrientes direto na folha, que a gente chama de adubação foliar. As mesmas proteínas transportadoras que ocorrem na raiz também vão ocorrer na folha, tá? Porque é necessário para absorver de novo aquele nutriente que está vindo pelo xilema. Bom, obviamente o nutriente que vem pela parede celular vai caminhar pela parede celular em função das interações que tem com a parede celular e com a água que está carregando esse nutriente. Ele pode entrar na célula em qualquer ponto, mas quando chega nas estrias de Caspari, lá no endoderme, ele não consegue passar pela parede celular. Tá? A função da estria de Caspari é para controlar os nutrientes, os elementos, em especial o potássio. Por isso que ela está aí. E pelo fato de ser impedido de passar por aqui, o nutriente vai ser obrigado a atravessar a membrana e, entre aspas, ele fica preso dentro da célula. Porque, essencialmente, os nutrientes têm dificuldade para atravessar a membrana. Ele só atravessa porque tem proteínas transportadoras que vão jogar ele para o lado de dentro. Pois bem, nessa região aqui, ó, parede celular, se a gente está falando de parede celular primária, ela é formada por carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Celulose, a própria lignina é carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, essencialmente, o que eu tenho aqui é carbono, hidrogênio e oxigênio, e isso tem dificuldade de fornecer carga positiva. Parede celular geralmente tem carga negativa. Tá? Os resíduos dessas carboxilas têm carga negativa. E por causa disso, ele tem uma interação mais forte com os nutrientes de carga positiva, como potássio, cálcio, amônio. E essa interação com esses nutrientes de carga positiva formam o que a gente chama de espaço livre de Donan, e pode ser um reservatório para esses nutrientes na parede celular. Um exemplo é o cálcio que eu tinha falado antes. Tá? O lugar onde mais tem cálcio é fora da célula, que é usado para estruturar a parede celular, para conferir rigidez à parede celular. Tá? Dentro da célula tem bastante também, mas lá dentro do vacúolo, não no citosol. E o potássio também, como tem carga positiva, também vai interagir com a parede celular. Isso vai servir como uma espécie de armazenamento de potássio fora das membranas. Bom, e a membrana, né? Aqui tem uma representação da membrana, a gente vê lá os fosfolipídios de membrana, vê algumas proteínas. Isso aqui é uma proteína, vocês veem que ela tem um tubo, né, que atravessa. Essa aqui é uma proteína integral, porque ela aparece inteira dentro da membrana. Tem um tubo que atravessa a membrana, e isso é típico de uma proteína transportadora. Especialmente a proteína transportadora denominada de proteína canal. Então, a membrana tem essa estrutura de fosfolipídios, a bicamada de fosfolipídios, que forma a membrana, mas também tem várias proteínas, e muitas delas têm essa função de transporte de moléculas de um lado para outro. Ou seja, elas controlam o que passa e o que não passa. E isso é importante, lembra? O ser vivo é a célula, né? E a colônia só vai permanecer viva se o ser vivo, se a célula permanecer viva. Então, esse controle do que entra e do que sai é feito principalmente por essas proteínas que ficam na membrana plasmática. A membrana plasmática é cheia, 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 uma do lado da outra. Quando a célula surgiu, então, uma das coisas que teve que ser resolvida muito claramente antes de fechar a célula, antes daquelas membranas flutuantes lá, ou nadantes, antes delas fecharem para formar uma célula, é o que vai para dentro e o que vai para fora.
Isso já tinha que estar pronto, senão não tem como fechar a célula. Quando a célula surgiu, então a hipótese é que já estava basicamente formada essas estruturas, que faltava alguma coisinha para poder realmente isolar o conteúdo da célula. É, é bem antiga, 1967. Ela dá uma ideia em função das cargas, dos nutrientes e dos processos relacionados ao transporte, que eu não vou tocar aqui nesse nosso curso, de qual seria a concentração interna esperada dentro do citossol em função das cargas elétricas e dos tipos de molécula. Então a gente tem aqui essa relação, né, e vê que para uma determinada concentração externa, há uma concentração interna que depende da carga. Todos os nutrientes positivos, é esperado que dentro da célula tenha mais do que do lado de fora. Isso é devido ao potencial químico de cada uma dessas substâncias. Realmente não vou explicar isso agora. E os nutrientes aniônicos, né? Nitrato, cloro e tal, têm dificuldade para entrar dentro da célula. Isso é esperado. E para isso, então, todos os nutrientes com carga negativa para entrar da parede celular para o citossol precisam de proteínas específicas que têm consumo de energia da célula para poder transportá-las para dentro. São chamados de transportadores ativos e vão utilizar a energia presente nessa própria região, que é chamada de potencial eletroquímico. Também não vou explicar mais que isso. Já os nutrientes de carga positiva entram com. Existe uma energia própria que força a entrada deles dentro da célula. Então, entram se tiver um caminho. Então, no caso desses nutrientes, o transporte deles é feito através de proteínas transportadoras. O sódio não é nutriente e a entrada dele ocorre direto através da membrana. Isso aí dá uma ideia para a gente do que é realmente uma membrana semipermeável. Opa, membrana semipermeável não deveria permitir a passagem de nutrientes. Então, por que que eles estão entrando? O que está acontecendo que eles estão entrando? Tá? Então, na verdade, semipermeável é uma membrana teórica. O que acontece é que ela é um filtro molecular. E dependendo do tamanho e da força envolvida na entrada, esses nutrientes vão entrar ou não. Então, o sódio atravessa a membrana, mesmo sem ter um transportador específico. E dentro da membrana, lá dentro do citossol, a concentração de sódio observada é menor do que esperado. E daí tem duas explicações: ou ele tem dificuldade para entrar, ou então tem proteínas que vão jogar ele para fora. Proteínas transportadoras de efluxo, ou seja, E é para fora, fluxo para fora. E já os nutrientes aniônicos têm proteínas de influxo. São proteínas ativas que fazem o bombeamento do nutriente para dentro. Tá? E no caso, então, do potássio, a concentração interna do potássio é muito parecida sempre com a concentração esperada. E isso ocorre porque simplesmente as proteínas transportadoras de potássio para a entrada de nutriente são proteínas chamadas canais, proteínas passivas. Simplesmente faz uma abertura controlada na membrana para a entrada desses nutrientes. Aqui tem um exemplo desses tipos de proteínas. Né? Por exemplo, aqui uma proteína chamada bomba. Essa é literalmente uma bomba de hidrogênio. Existem essencialmente uma bomba em plantas, que é a bomba de hidrogênio, ela é chamada de ATPase, porque a energia dela vem do ATP. Pode existir outras bombas, mas essencialmente a mais importante é a bomba de hidrogênio, a ATPase de membrana.
E outras proteínas transportadoras que usam diversas fontes de energia. É necessário ressaltar aqui que essas proteínas transportadoras que usam energia da célula nem sempre usam diretamente energia do ATP. O ATP é um transportador de energia importante. Nesse caso, muitas dessas proteínas usam uma energia que vem da concentração, da acidez da parede celular. A parede celular é mais ácida do que o citosol. Então, utilizam essa acidez da parede celular para fazer o transporte, o que a gente chama de potencial eletroquímico. Tem a ver com esse hidrogênio aqui. Então, a energia utilizada para transportar nitrato, por exemplo, que tem carga negativa, transportar para dentro da célula, vem desse hidrogênio. Então, são proteínas canal, e aí a gente tem o processo chamado de fusão facilitada. Tem o transporte simples, a difusão simples, e tem as proteínas transportadoras que têm gasto de energia, né, que são chamados de carreadores. Carreadores. Transporte ativo. Então, nós temos os carreadores e temos proteínas chamadas bomba. As proteínas bomba usam energia do ATP. E os carreadores usam energia, normalmente, do H+, do hidrogênio que está concentrado na parede celular. Bom, um transportador desse, por exemplo, uma proteína canal, que tem essa representada aqui na membrana, no caso é um canal de potássio, ela tem duas características. Primeiro, é que um canal de potássio só passa potássio. Então, seleciona potássio, ele é feito para passar potássio. Quando a planta regula a entrada de algum nutriente, essa regulagem é específica e normalmente relacionada a uma determinada faixa de concentração. Então, esses transportadores são altamente específicos. Um transportador de potássio transporta potássio. Cálcio consegue passar aí? Não. Magnésio? Não. Cloro? Não. Só potássio. Tá? Ela pode não ser 100% seletiva para alguns nutrientes, mas ela é feita para passar potássio. E ela vai ser tão melhor quanto ela só deixar passar potássio. Isso é feito por um filtro seletivo. A outra característica importante das proteínas canal é que a célula decide quando que o elemento vai entrar. Tá? Então, ela é regulada pela célula. Tá? É um mecanismo de resposta. Pode, por exemplo, ser regulada por hormônios, ou por uma determinada característica de desenvolvimento, ou pelo fitocromo, enfim. No caso do potássio, por exemplo, no estômago, a entrada de potássio ocorre de manhã cedo, como a gente viu, para criar aquele potencial de solutos dentro do estômago, baixar o potencial hídrico. Então, esses portões de voltagem são abertos de manhã cedo para permitir a entrada de potássio. E quando não quer mais a entrada de potássio, fecha os portões. Por exemplo, na saída do potássio no final do dia, quando esse potássio tiver que ser liberado, na verdade o que acontece é que os portões são fechados e daí vai agir outras proteínas transportadoras que vão jogar potássio para fora. Esse aqui é um esquema de um carreador, né, que é uma proteína de transporte ativo, mostrando como é que funciona mais ou menos. Essencialmente, a energia utilizada nesse transporte é a energia do hidrogênio, como eu falei antes. Né? Então, nesse caso aqui, vocês vejam, tem mais hidrogênio do lado de fora do que do lado de dentro. Isso cria um potencial de difusão, ou seja, os átomos de hidrogênio aqui querem difundir para o lado de dentro. Isso cria esse potencial químico do hidrogênio, que é mais ou menos do mesmo jeito que eu tinha explicado para a água dentro antes, né? A água vai de um local de maior concentração para um local de menor concentração. Então tem essa energia livre que vai fazer ela se movimentar. O hidrogênio também tem, todas as substâncias têm.
E por causa disso, então, essa energia contida nesse átomo de hidrogênio vai conseguir ser transferida para o corpo da proteína e ainda vai sobrar alguma coisa para transportar essa substância, que aqui está como S, que tanto pode ser um nutriente mineral, quanto pode ser, às vezes, um aminoácido e tal, enfim, ou em vários tipos de transporte. Mas no caso agora do que a gente está falando, da parede celular do lado de fora para dentro da membrana, então utiliza a energia do hidrogênio para transportar essa substância S para o lado de dentro. Vejam então que a substância S está em menor concentração e aqui em maior concentração. Então ela está indo contra o gradiente de concentração. Isso é impossível, a não ser que tenha uma energia externa. E nesse caso, essa proteína, representada por essas duas elipses cinza, ela está utilizando a energia do hidrogênio para conseguir, para transferir, para conseguir transportar esse elemento S. Tá? Então, uma vez assim, o hidrogênio se liga na proteína, o elemento S se liga na proteína, ela faz uma mexida, né? Ela tem uma estrutura tridimensional, ela se mexe, modifica a sua relação com esse centro de massa e libera esses átomos do outro lado da membrana. Tá? Inclusive tem um nome, isso chama movimento flip-flop e é feito milhares de vezes por segundo, com milhares de substâncias transportadas por segundo por cada proteína.